Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho voltar aqui aos tops de jogos, ou seja, 5 jogos que eu recomendo para um certo tipo de experiência de jogo, um certo tipo de público, um certo tipo de tema, um certo tipo de mecanismo. E desta vez é novamente recuperar aqui uma categoria que tem tido muita procura e as pessoas estão-me sempre a perguntar sobre este tipo de jogo, que é os jogos para 2 jogadores. Isto porquê? Porque eu acredito que muitas pessoas joguem, pelo menos a maioria dos seus jogos a 2, porque provavelmente jogam em casa com a sua companheira, ou provavelmente com um amigo ou com um familiar mais próximo que estão mais dedicados a este tipo de jogos. Portanto, provavelmente essa é a principal razão e, como sempre, são aqui jogos que funcionam muito bem a 2, mas também podem ser jogados a outras contagens de jogadores, tornando-os mais flexíveis. E vou começar aqui pelo mais chocante de todos, que é um jogo que eu pessoalmente não gosto particularmente, nunca será das minhas primeiras escolhas, mas quando jogado a 2 jogadores e num certo tipo de contexto funciona muito bem. E estou a falar do Carcassonne Shocks. Quem me conhece sabe que eu não gosto particularmente do jogo, mas eu tenho andado a jogar este jogo com a minha filha. E normalmente jogamos isto quando não existe assim muito tempo para mais, porque o jogo consegue-se jogar a 2 em cerca de meia hora, mais coisa menos coisa. O que torna então o jogo interessante. Porque para jogo de 2 para meia hora já é uma coisa interessante, porque conseguimos rapidamente metê-lo à mesa e ter uma experiência interessante de interação. E não é por acaso que os campeonatos de Carcassonne se fazem a 2, um contra o outro, porque existe de facto mais controle estratégico naquilo que estamos a fazer e acaba por haver uma dissipação daquilo que é a probabilidade de saírem peças melhores ou piores, embora isso também possa ser relativo. E claramente aqui conseguimos controlar também mais o jogo do outro jogador. A vantagem é que nós temos, por exemplo, agora esta nova edição, que é a edição de 20º aniversário, que traz aqui, obviamente é mais cara, mas traz aqui uma série de adições interessantes que melhoram também aqui os jogadores, algumas habilidades novas, também o aspecto do jogo. A vantagem é que também, por existir esta nova edição, vocês podem comprar a outra mais barata, portanto, acaba por ser um jogo relativamente barato. Quer comprem o novo se quiserem esta edição com melhor aspecto, mas também mais barato se comprarem aquelas que são as anteriores que estão à venda como usados, um preço mais em conta. E eu comprei umas quantas, até porque eu pretendo usá-las nas aulas, porque é um jogo que, apesar de não ser para mim o melhor jogo do mundo, mas é um jogo que tem uma série de características que vale a pena explorar para quem ainda não conhece este tipo de jogos, mas talvez será um tema para outra conversa. Depois entramos aqui em coisas então mais recentes. Então, um jogo que funciona muito bem a 2 jogadores é aqui o Earth. Trata-se de um jogo um pouco solitário em que cada um está a construir o seu motor de produção, e isso normalmente é uma coisa que pode ser boa quando se procura este tipo de jogo, porque por vezes nós procuramos jogos para jogar 2, mas que não são propriamente jogos de conflito direto, ou por exemplo de um exército contra o outro. Aqui cada um está a fazer o seu motor de produção, que acaba por ser o seu território, a sua ilha, em que está a tentar criar um ecossistema para que os animais possam viver lá, e obviamente isto no fundo é tudo para marcar pontos de vitória. O que tem de interessante é que cada jogador está focado no seu motor, mas quando somos o jogador ativo, nós, quando decidimos produzir qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, também o outro jogador faz essas coisas, o que faz com que estejam sempre ativos no jogo, e o jogo depois é muito fluido, muito rápido, e dá-nos a sensação de progressão, e queremos sempre continuar a ser a nossa vez de jogar e estamos sempre ativos no jogo. Depois tem a grande vantagem de ser ativado por cartas, o que quer dizer que tem muitas cartas diferentes, muita variabilidade. Eu acho que é uma das coisas importantes para jogar a 2, para não ser sempre o mesmo tipo de experiência. Portanto, quando nós temos estes jogos que conseguem ter cartas, ou muitas cartas, ou algum sistema de aleatoriedade, especialmente de input, que nos vai mudar o estado do jogo, não propriamente decidir aquilo que fazemos, mas mudar o estado do jogo, acaba por ser uma coisa também interessante para jogar a 2, uma vez que torna o jogo variável, ou seja, com variabilidade. Outro jogo que funciona muito bem a 2 também é aqui o Terraforming Mars Ars Expedition, que, para quem sabe, é quase em reimplementação de cartas aqui do universo Terraforming Mars, que se aproxima bastante, ou pelo menos numa parte considerável,
pelo menos da escolha das ações do Race for the Galaxy, para quem conhece o jogo. No fundo, o que vocês fazem é escolhem uma ação, isto é quase uma inspiração também no Puerto Rico, escolhem uma ação, fazem essa ação com um benefício mais poderosa e o outro jogador repete essa ação também, ou seja, um pouco parecido também com o que foi implementado no Worth anteriormente. Mas aqui é como vocês não se pode repetir as ações, uma vez que elas se vão esgotando e depois vão voltando, acaba por ser altamente estratégico, porque vocês têm que jogar com as ações que vocês vão querer fazer, contando que o vosso adversário vai querer fazer também um certo tipo de ações, e vocês podem planear as vossas jogadas com base naquilo que vocês estão a querer jogar e naquilo que acham que o outro vai jogar, maximizando as jogadas. E depois também é um jogo com 1500 cartas, em que estão a fazer um motor de produção e a combinar as vossas cartas, o que vai fazer com que seja sempre diferente. E agora já saíram até mais expansões, portanto isto ainda tem mais rejogabilidade. E obviamente é uma coisa que se transporta também melhor do que, por exemplo, o Terraforming Mars original, que também funciona bem a 2 jogadores. Mas este aqui eu diria que para 2 jogadores está no ponto, portanto bate aqui nos checks todos, nos objetivos que normalmente nós queremos definir para este tipo de jogos a 2, pelo menos na minha concepção, que é ter rejogabilidade, variabilidade, boa interação, ser fluido e ser uma coisa também transportável, porque por vezes podemos até aproveitar uma saída a 2 para jogar este tipo de jogos. Depois, o próximo jogo que eu tenho aqui como recomendação é o The Lost Ruins of Arnak, ou aqui na versão portuguesa, As Ruínas Perdidas da Arnak, através da Devir. Porquê? Porque também entra um pouco nesta lógica. Estamos a falar de um jogo de alocação de trabalhadores, ou seja, nós vamos alocar os trabalhadores aqui ao mapa, em que temos locais limitados, ou seja, vamos fazer bloquear, ou vamos bloquear as ações para os outros jogadores e para nós próprios. Temos aqui uma barra, ou seja, uma árvore tecnológica de progressão, em que também quem for primeiro vai ganhar bónus, portanto uma competição aqui, uma corrida, sem ser destrutiva, mas acima de tudo porque é um jogo de construção de baralhos. Cada jogador está a construir o seu baralho, com cartas que vai apanhando e que vão dar variabilidade ao jogo, e cada jogador acaba por estar a montar o seu motor de produção e as suas habilidades para fazer no jogo, estando a fazer para si, mas estando também a negar cartas aos outros. E isto acaba por criar variabilidade, algo diferente para cada jogador, uma espécie de motor de produção, mas também com recursos que poderiam ser de ambos, o que cria sempre uma tensão entre os jogadores e também sempre uma novidade no modo como se joga. Só é pena ainda não haver a expansão em português, porque acho que é muito necessária para melhorar aqui ainda mais o jogo e torná-lo mais interessante. Mas ainda assim, daquilo que está disponível em Portugal, e porque também é um jogo de referência internacional, dos melhores feitos nos últimos tempos, é claramente um jogo também muito versátil, que funciona muito bem a todas as contagens de jogador, incluindo a 2 jogadores. Por fim, a minha última recomendação para 2 aqui é o Woodcraft, que entra aqui é um dos jogos mais recentes do Vladimir Surin, que tem aqui um jogo de rondel e que é no fundo um motor de produção. Entra também aqui naquilo que eu acho que é uma boa opção para 2 jogadores. Porquê? Não existem assim tantas interações, existem algumas no rondel e nas coisas que vamos buscar, quer seja nos contratos, porque no fundo é um jogo de fazer contratos, mas também nos trabalhadores, os tais bónus de produção que nós podemos adicionar à nossa oficina, e sempre que escolhemos uma coisa o outro jogador não pode escolher, portanto gera uma interação, também uma corrida nos bónus, mas acima de tudo o facto de, quando escolhemos no rondel as ações, estamos a modificar as opções para os outros jogadores, sendo que a 2 temos um controle maior naquilo que estamos a fazer e vamos contar também ou tentar ver o que o outro jogador quer, porque consoante o sítio em que se tira no rondel, há bónus específicos que nós vamos querer aproveitar. Portanto, cada jogador vai estar a fazer a sua oficina, a tentar produzir o melhor possível, mas sempre um pouco atento àquilo que os outros jogadores vão fazendo, com um nível de interação que pode ser aquele que os jogadores desejarem. Que para mim também funciona muito bem, eu gostei bastante, tem muita variabilidade, tem muitas cartas de contratos diferentes, os tais funcionários, os tais trabalhadores que nós contratamos, e o facto do rondel ser dinâmico acaba por trazer sempre aqui interessante numa coisa que está a escalar, vamos produzindo mais e mais e combinando, e isto é fascinante, pelo menos para mim, na minha perspectiva de jogador, que gosto de várias experiências de jogo, e uma delas é esta de progressão e de tentar combinar coisas para fazer cada vez melhor e ter todo um motor a funcionar aqui manifestado naquilo que é uma oficina de carpintaria. Portanto,
Acho que funciona também muito bem a 2, e o facto de ter os dados, que é uma aleatoriedade que neste caso representam a matéria-prima que nós temos que ajustar e configurar e trabalhar também, é uma coisa útil e interessante, e acaba por trazer a novidade e a surpresa que nós devemos ter, e é algo desejável num jogo também a 2, em que por vezes nem sempre há tantas interações para gerar essa tal novidade. Se tivermos um pequeno sistema aleatório que faça isso, mas que possamos controlar depois, eu acho que bate naquilo que é também os objetivos para um jogo a 2, pelo menos na minha perspectiva. E pronto, ficam estas as minhas 5 recomendações de jogos para jogar a 2, que são também versáteis, que também podem ser jogados a mais quantidades de jogadores e que grande parte deles estão disponíveis com alguma facilidade. Então vá, espero que tenham sido úteis estas recomendações. Como sempre, fico também curioso para saber as vossas reações, para continuarmos o debate, mas também para saber aquilo que vocês recomendariam como jogos bons para 2. Então vá, obrigado, adeus.